Adivinhe onde eu estou? Dá para ter uma ideia? Pois eu estou na Livraria Dom Quixote para conversar com a nossa convidada de hoje do programa Ideal, Eunice Pigoso. Eunice, eu tô tão feliz de estar conversando contigo porque eu conheço a Eunice, eu não sei nem de quanto tempo. A vida inteira. Não dá pra gente nem pensar Não. desde quando, não é? Então, nós estamos aqui conversando com a minha amiga Eunice. É muito bacana isso, Muito. Eunice. Eu quero te dizer, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ideal, Eunice. Inicialmente quero agradecer demais o convite, é uma honra estar aqui participando do programa Ideal para conversar um pouco sobre a cultura, a trajetória, enfim, e te agradecer pessoalmente, assim, por... A gente se cruza ao longo da vida, já se cruzou em várias oportunidades e essa é mais uma. Ai, que delícia, que delícia. Quero te dizer assim, Eunice, que antes da gente falar sobre cultura, sobre livros, eu preciso que as pessoas que estão nos ouvindo agora querem saber um pouquinho mais de ti. A tua trajetória pessoal, profissional, para te chegar neste universo dos livros que tu está aqui hoje. Bom, então, minha trajetória pessoal inicialmente, né? Eu sou nascida aqui em Bento Gonçalves, minha família toda residiu aqui e eu segui nessa também por aqui por conta de ter todo um carinho muito especial pelo município. Saí para estudar, mas acabei voltando. Na verdade, nunca saí de fato, né? Eu ia e voltava porque realmente eu tenho uma ligação muito intensa com a cidade. Então, lá nos anos 80, iniciei minha faculdade, eu cursei biblioteconomia, eu já era uma leitora desde criança, adolescente, segui lendo e a biblioteconomia me puxou, no sentido de que eu entendia que era esse o universo que eu queria estar, que eu queria vivenciar na vida, profissionalmente também. Então, cursei biblioteconomia, voltei para cá, aqui casei e aqui tive então 2 filhos, que é o Henrique e a Laísa, que agora já não moram mais aqui, moram em Porto Alegre, mas a gente sempre está junto com eles. E atualmente, então, estou casada com o Roberto Vargas, o Beto, aqui da Dom Quixote. O Beto. E profissionalmente, então, logo depois de formada, eu retornei aqui para a cidade e iniciei meu trabalho na Universidade de Caxias do Sul, lá em Caxias, e em seguida já iniciei meu trabalho, então, junto à Biblioteca Pública Castro Alves, onde eu permaneci pela vida inteira. Minha vida inteira profissionalmente foi na biblioteca pública e concomitante a isso eu trabalhei em vários outros locais, bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares também, mas sempre vinculada aos livros, à biblioteconomia, que é a minha profissão que eu escolhi e que eu continuo trabalhando nela em vários projetos culturais, sempre nessa linha, mediando livros, escritores e leitores. Então essa é a minha vida profissional, que ela é muito envolvida com a pessoal também, por conta do meu gosto pela leitura, desde criança e jovem, e segui pela vida então, trabalhando nisso. Tá aí a livraria Dom Quixote, como surgiu a ideia? A livraria surgiu lá em 2015, em 2016, a ideia, porque o Beto já trabalhava com livros a vida inteira também, a gente se encontrou e... Sintonia pura do casal. E então pensamos em... O Beto trabalhava com feiras e eventos, com livros em feiras e eventos, e sempre um trabalho bastante diferenciado. E então surgiu a ideia da gente então ter um ponto fixo aqui na cidade de Bento e juntamente porque eu estava para me aposentar naquele período, então entendemos que seria um bom momento profissionalmente para que a gente juntasse não só a nossa vida pessoal, mas também a vida profissional. E então a livraria Dom Quixote, ela surgiu
no final de 2016, estávamos num outro endereço, depois com as questões de pandemia, enfim, mudamos para esse espaço onde a gente está atualmente. E o nosso trabalho na livraria, além de ser... O Beto tem um trabalho bastante diferenciado como livreiro, de sempre procurar fazer chegar o livro para quem solicita, o livro ao cliente. Ele busca, ele vai atrás até conseguir fazer com que o desejo do cliente seja atendido. E eu da mesma forma. Eu sou testemunha disso, porque eu só mando o WhatsApp, Beto, preciso do tal livro. É verdade. Ótimo, ótimo. É assim que a gente trabalha na Don Quixote, e concomitante a isso, que é o trabalho que o Beto desenvolve, então eu entrei com toda essa parte cultural relacionada à leitura, à literatura e aos livros. Então, desde lá, de 2016, é que a gente vem desenvolvendo um trabalho forte no sentido de fazer chegar. Então, eu sou a mediadora de leitura, sou bibliotecária e me denomino mediadora de leitura, que é todo esse trabalho que a gente faz de fazer chegar os livros aos seus leitores. Olha que este cargo, mediadora de leitura, isso é fantástico, Eunice, é fantástico, porque é algo que realmente nós precisamos. Às vezes a gente não tem noção, quer seguir uma linha de pensamento, de leitura, mas não tem essa noção certa. É verdade, eu demorei um tempo para me denominar assim como na minha profissão, como sou bibliotecária, e hoje eu me apresento assim, sou bibliotecária e mediadora de leitura. Porque a biblioteconomia também é um cargo bastante técnico, mas eu fui para esse viés da mediação justamente pela necessidade que eu entendo que muitas vezes as pessoas não têm um caminho de leitura, uma trajetória de leitura, e sim, precisa de um mediador que faça essa ponte. A cada livro, o seu leitor, a cada leitor, o seu livro. Então, é esse o papel de um mediador de leitura. Eu diria que tu és a ponte. Exatamente. Olha que lindo! Sou a ponte. Tu és a ponte entre o livro e a pessoa que está querendo, o leitor. Tu sabe que em várias oportunidades eu também falo sobre isso, eu faço algumas oficinas, eu faço alguns trabalhos com escolas, em feiras de livro também da região, e eu falo sobre isso, sobre ser ponte, que é o papel que me cabe nesse mundo, assim. É exatamente isso que um mediador faz, ele é uma ponte, e a gente nunca está satisfeito em chegar do outro lado da ponte, a gente volta. Volta para continuar desenvolvendo esse trabalho de mediação de leitura, para conseguir com que as pessoas, em geral, possam conhecer as oportunidades de leitura que nem sempre elas conhecem. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazendo. Sabe que a minha mãe dizia que o conhecimento não ocupa espaço. É verdade. E é isso. Às vezes nós estamos num momento onde estamos prontos para um tipo de leitura. De repente tem que ser mais técnico dentro da nossa profissão, buscar mais conhecimento, ok. Mas tem momentos que não, que nós precisamos desestressar, e nada como um bom livro. Exato. Na verdade, o bom mesmo é a gente conseguir conciliar essas leituras, né? Porque muitas vezes aquele livro que é um livro literário, ele contribui para a nossa profissão Une. Exato. Faz uma conexão e às vezes na hora a gente não se dá conta, mas em algum momento vai fazer sentido. Então, o papel de um bibliotecário, o papel de um mediador, o papel de uma pessoa que é ponte entre livros e leitura, é exatamente esse. É de proporcionar essas conexões. Ai, fantástico, fantástico. Eu tô aqui com a Eunice, preciso falar sobre cultura, que a gente está falando também, livros também são cultura, claro que sim. Agora, a cultura em Bento Gonçalves, Eunice, conversa um pouquinho conosco sobre isso. Bom, a cultura em Bento é um desafio sempre. Na verdade, a cultura é um desafio. É uma luta constante,
Quem está envolvido com isso sabe disso, que a gente não pode nunca aliviar, porque a gente sempre tem que estar em busca tentando sempre contribuir para que a cultura do município ou do território onde a gente está inserido, ela sempre seja estimulada, vivenciada, enfim, e proporcionar que isso se espalhe por todo o município. Então, é sim uma luta constante, quem trabalha com isso sabe, mas a cultura em Bento, ela tem tem vários vieses, assim. Lá mais atrás, se trabalhava muito com a cultura da imigração italiana. Hoje, o município ele é muito diverso, ele é muito diversificado, muitas pessoas vieram de fora, não só de outras cidades, mas de outros estados, de outros países, e essa diversidade se mesclou então à cultura do município. Que isso me atrai demais, eu sempre procuro fazer essas conexões também como ponte, não só da leitura, mas das culturas diversas em si. Então, se continuamente a gente fica trabalhando nisso para unir todas essas culturas ou mostrar e vivenciar e proporcionar oportunidades para que as pessoas se conheçam, se reconheçam nesse território e sintam, então, tenham um sentimento de pertencimento. E as diferenças são muito importantes. Nós precisamos respeitar e enfatizar essas diferenças. Exato. A inclusão é muito importante. Muito importante. E então aqui em Bento não é diferente de outros municípios também, principalmente aqui da região, mas esse é o nosso papel de quem trabalha com cultura, é ter esse olhar amplo para que a gente consiga avançar e fazer com que a população, além de se reconhecer e além de desenvolver esse sentimento de pertencimento, faça as conexões entre as culturas, que isso só vai gerar mais respeito pelos outros, considerando também a importância e o valor que cada uma das culturas e das pessoas tem, não só no município, mas enfim, na vida, né? E eu fico imaginando, com todas essas diferenças culturais que as pessoas trazem desses lugares, o quanto isso é importante para o nosso crescimento. Nós que nascemos aqui em Bento Gonçalves, sim, o quanto nos enriquece isso também. Muito, muito. Eu sempre tive esse olhar para o diferente, para o diverso, para o outro, e isso atualmente é o que me move, assim, é fazer com que, proporcionar oportunidades para esse conhecimento, principalmente das pessoas daqui, para que aceitem que o mundo e a vida e o município, ele é muito diferente do que ele era há 40 anos atrás. Claro. As pessoas são muito diversas e a riqueza dessa diversidade é incrível. Então a gente procura estar sempre antenado para isso, para fazer com que as pessoas que chegam se sintam também pertencentes a esse território e respeitando, claro, o que veio antes, enfim, essa convivência que eu acho interessante na cultura. Sabe que olhar para a Eunice é olhar para os livros. A sua identidade é algo assim fantástica, Eunice, porque olhar para ti é lembrar de uma biblioteca, sim, lembrar sim, aqui da livraria Dom Quixote, lembrar de uma feira do livro. É verdade. É incrível como o teu nome está relacionado, e isso significa competência, minha amiga. Isso exatamente isso, porque a tua trajetória te trouxe até aqui. E é muito bacana quando a tua imagem é exatamente o resultado de toda uma vida de trabalho, não é mesmo? É verdade. A Feira do Livro, realmente foi o projeto mais significativo e mais duradouro na minha trajetória profissional. Eu estive em 30 feiras do livro. Agora Meu Deus! Em 30? Em 30 feiras do livro. Eu participei de diferentes maneiras. Agora acho que a gente vai, se não me engano, a 38ª, mas eu não tenho bem certeza. Mas enfim,
dessas todas, em 30 eu estive. Que Em diferentes lindo! papéis. Em diferentes papéis. Estive ora coordenando, ora organizando algum projeto, enfim, em diferentes papéis. E agora continuamos participando pela livraria. A livraria Don Quixote participa em todas as feiras, desde que estabelecemos a livraria em Bento, participamos em todas. E é um momento muito importante para o município a Feira do Livro estar no centro da cidade. Com certeza. Porque é onde as pessoas que muitas vezes não entram, o ano inteiro não entram numa livraria ou nunca tiveram oportunidade de entrar e ter contato com livros, é o momento que a gente vai lá para o centro da cidade e oferece o nosso melhor para que as pessoas tenham então essa oportunidade. E ter participado dessas 30 edições, eu acho que muito mais eu aproveitei disso do que contribuí. Imagina, ó, modéstia, nem pensar, Eunice, Não, nós porque- sabemos o teu trabalho, não, nós sabemos, quem está me ouvindo também sabe, Eunice. Eu acho que eu contribuí sim, mas eu pessoalmente cresci muito também com isso. Claro. Então a minha contribuição sempre foi nesse viés de proporcionar oportunidades diferenciadas que muitas pessoas ao longo do ano não têm. Então levar para o centro da cidade o livro, os livreiros, escritores, contações de histórias, teatro, enfim, isso é o que me moveu ao longo dessas 30 edições. E quero te perguntar, já está terminando o nosso tempo e eu fico tão preocupada com isso, porque eu ficaria muito tempo aqui contigo, Eunice, conversando. A tecnologia, como entra nessa questão do livro? Eu sou uma mulher que amo livros, eu amo folhear os livros, sentir o cheiro, eu gosto de sublinhar, eu sou visual, então eu preciso ter o livro na mão. Além disso, também sou sinestésica, por isso o livro na mão. Mas e agora? Essa gurizada toda que está chegando aí, com essas tecnologias, o que a gente pode estar falando para esse pai, para essa mãe que está nos assistindo agora, para que oportunize, sim, que essa criança tenha mais contato com os livros? Sabe que tu falando sobre a questão do tocar, de ser sinestésico, as crianças são muito sinestésicas também. Com certeza. Então é importante sim que se apresente para eles os livros físicos. Os livros físicos para crianças hoje, eles estão a cada dia estão aparecendo novidades e novidades super interessantes, tanto em texto como em ilustração, como projeto gráfico, e é a porta de entrada sim para esse gosto pela leitura, pela literatura de qualidade. É importante oferecer literatura de qualidade também, já desde de bebês. E a questão da tecnologia, o que acontece, o que a gente percebe? Que os jovens, sim, eles estão ligados na tecnologia, estão ou numa tela ou noutra tela, mas o livro físico, a gente sempre procura falar sobre isso, de que é sair um pouco das telas, porque a leitura é um momento individual. É um momento que a gente... o livro físico, ele dá outra dimensão, é outro tempo, é outro modo de ler, e as conexões que o cérebro faz quando lê um livro físico é diferente das conexões que ele faz num livro digital. Então a gente sabe que é inevitável, e a leitura, assim como outras áreas, a literatura procura utilizar a tecnologia a seu favor. Então, assim como se procura trabalhar, claro, com os livros físicos, que é o nosso papel, porque temos uma livraria de livros físicos, a gente também se vale disso para a questão de divulgação, para chegar mais perto dos leitores, para tentar captar esse desejo deles de continuar folheando os livros físicos, justamente porque é outra experiência. São experiências completamente diferentes e são complementares também. Então, São complementares. São complementares. Então, por isso que é nesse trabalho que a gente
que a gente atua. Não só aqui na livraria, mas também na programação cultural que a gente promove, que é a questão de estar com outras pessoas, falando sobre os mesmos assuntos, com os mesmos interesses, mas saindo um pouco das telas, e sim proporcionando momentos presenciais para que se troque ideias sobre livros, para que se fale em assuntos específicos, preferencialmente presenciais. Então, esse é o nosso papel. Ai, adorei, adorei. Ai, Eunice, Que pena, já acabou. Não, nem me fala, nem me fala. Eu acho que nós temos assunto para outros programas aqui também. Eunice, quero te dizer muito obrigada. Mas antes de tudo, tem que dizer como que encontram a livraria. Sim, sim. Aonde que encontram? No Instagram? Diga. Isso. Então, nós estamos localizados aqui na Rua General Osório, 292, bem no centro da cidade, pertinho do Hospital Tacchini. E também temos o nosso Instagram, Dom Quixote Livraria. Temos o Facebook, também Dom Quixote Livraria. Temos um canal no YouTube, Dom Quixote Livraria também. Perfeito. E esses os canais, então, que a gente está disponível. E também, para complementar, temos uma loja virtual. Ai, que bárbaro! Então, todo o nosso acervo, ele está nesta loja virtual que está à disposição de todos para que pesquisem, enfim, para saber o que a gente tem, o que não tem. E também trabalhamos muito com encomendas. Então, esse é um dos nossos... que podem solicitar até via mídias digitais. Podem solicitar e também pelo nosso WhatsApp. E sabe decor ele? Sei de cor, 99118-2626. Ah, repete, por favor. 99118. Aqui. Não é. Ah, o Beto tá salvando a gente aqui, ó. É quase. Eu acertei. 99226-1818. Ah, então tá aí. Bom, eu tô super feliz com essa conversa com a Eunice. Quer saber mais? Já sabe, dá um pulinho aqui na Livraria Dom Quixote. E também vai me encontrar sempre aqui no YouTube com o programa Ideal. Combinados? Um beijo, até mais. Tchau.